Boa noite a todos. Bem-vindos. Todos os que não estão ali, não estamos a ver, esses também. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Então, o tema desta hora é falarmos um pouco de a fé. Este livro que andamos a estudar é muito rico. É de uma riqueza imensa. São histórias lindas, profundas, contos, parábolas, são ensinamentos. É o Evangelho de Jesus em movimento. Vimos isto no livro Jesus no Lar. E, acerca da fé, nós fomos ao dicionário e procuramos o que ele nos dizia, o que era a fé. E então encontramos. A fé é a coragem, a certeza, a confiança, a lealdade, a convicção de acreditar em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz sobre a fé. Diz-nos que a fé é a força potente que desponta na alma crente e levando-a aos altos céus. Diz que ela é a chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos leva ao Pai. A fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. E diz-nos também Kardec, a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, no livro Jesus no Lar, vamos ao nosso capítulo de hoje. É o 32º, a fé vitoriosa. Na reunião em casa de Simão Pedro, começa assim. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o Mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a veemência da argumentação, asseverou, tão logo se estabeleceu o silêncio. E disse: numa escola religiosa triunfará com o Pai, nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez, porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos das parábolas que a sua divina palavra sabia de ser, Jesus contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos
com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, filhos de Deus. Mas queriam à viva força a preponderância individual nos seus pontos de vista. Depois de ásperas altercações, de ásperos, acalorados debates, discussões, eles guerrearam abertamente. Um dos três se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras. E o último se ocultara por detrás de compacto monte de madeira. Então, achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Senhor, todo compassivo, lhes enviou um anjo amigo. E continua Jesus. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar. E longe de lhes retirar os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimónios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhe que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas. Deus reside no vento que auxilia a natureza. E que também Deus reside no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência, ele esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado, só poderá ser honrado pelas criaturas, através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para trato da terra, nas ocasiões de sementeiras. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante. E a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, aguarda a bênção que recebeu do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesmo, ela assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder
inevitavelmente a riqueza que Deus lhes emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, que não instrui nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, estas três criaturas, estes três simples homens primitivos, simbolizam três das muitas escolas religiosas que ainda hoje existem. Todas elas, escolas religiosas, visam a felicidade das criaturas em função da crença em um Deus Supremo, Criador de todas as coisas. E o fundo moral de todas elas é semelhante e está ligado à necessidade que as criaturas têm de se sentir felizes. Mas é preciso separar a melhor parte de cada religião. A melhor parte que cada religião possua. E esta estaria sempre na fé, que consola e que alivia, que ampara e edifica, que compreende e perdoa. Fé que une os homens ao invés de os dividir, que traz o amor ao contrário do preconceito de qualquer espécie, que não se ofende jamais com qualquer ato. A nossa doutrina, o Espiritismo, é tido por muitos como uma doutrina difícil de ser seguida. É por isso. E é porque isso, nela, a nossa doutrina nada impõe a quem a segue, a não ser o princípio da evolução, do aperfeiçoamento espiritual. A lei de causa e efeito, a necessidade de se harmonizar com os outros pelo cumprimento das leis de Deus, o Criador, as leis divinas, as leis naturais. Embora nada seja proibido ao homem, às criaturas. A nossa doutrina, mostra que cada um é responsável pela atmosfera em que vive e que a colheita será sempre proporcional à sementeira que cada um houver feito com o uso do seu livre-arbítrio. Nós colhemos sempre o que semeamos. O Espiritismo, que é a doutrina científica e filosófica da verdade, estimula a religiosidade e o amor, convidando todas as criaturas a lutarem, não contra os irmãos da humanidade, mas contra si mesmos, buscando romper as amarras que nos prendem aos vícios e às paixões materiais, que ainda nos mantêm em atmosfera de sofrimento, desequilíbrio e muita dor. O Espiritismo é a fé que consola e convida o homem à retidão de comportamentos, sem imposição de dogmas ou regras. A verdade estará sempre na fé. Fé que não separa as criaturas. Fé que consola, edifica e a redime dos seus próprios defeitos. A salvação não está restrita a um lugar, a um paraíso, a um céu prometido por qualquer religião humana. A salvação está no conhecimento de nós mesmos e no amar a tudo e a todas as criaturas do universo.
De forma semelhante, o inferno não está restrito a um lugar imposto, pelo não cumprimento de regras estabelecidas pelas religiões. O inferno ou o paraíso estão na atmosfera que cada um for capaz de construir em torno de si. Pensemos em Jesus e na sua mensagem. Qual era a sua religião? Qual era a sua crença? Em quem depositava Jesus sua fé? A que recomendava a todas as criaturas com palavras e ações? Jesus personificou o amor e veio trazer aos homens a necessidade de ampliação dos sentimentos de paternidade. A religião de Jesus era unicamente o amor. A crença de Jesus era no Deus de amor e de misericórdia. A fé de Jesus era exemplificada pelas ações de caridade, de curar os doentes, apaziguar os aflitos, consolar os necessitados e libertar os corações da dor. Meus irmãos, que essa possa ser também a nossa fé, a fé vitoriosa do nosso ser em ação, a fé na fraternidade e na compreensão entre todos os teus filhos, Pai. Muita paz. Que Jesus nos continue a abençoar e que nos possa reforçar a fé vitoriosa. Muito obrigado por me terem ouvido.